O restaurante Bellini sempre foi conhecido por sua discrição. Não o tipo de discrição que se anuncia em placas douradas ou em críticas gastronômicas, mas aquela que se constrói através de décadas de segredos bem guardados, conversas sussurradas entre pratos de massa al dente e garrafas de vinho tinto que custam mais que o salário mensal de um trabalhador comum. As paredes de tijolo à vista testemunharam acordos que mudaram o curso de fortunas, alianças que definiram territórios invisíveis nas ruas da cidade, traições que terminaram em desaparecimentos inexplicáveis. Marco Santini escolheu aquela mesa específica não por acaso. Nos seus 62 anos de vida, sendo 40 deles dedicados a construir um império que se estendia das docas aos cassinos clandestinos, dos depósitos de armas aos laboratórios onde substâncias ilícitas eram refinadas, ele aprendeu que a sobrevivência dependia de detalhes. A mesa no canto, com vista para ambas as entradas, de costas para a parede sólida, permitia que seus olhos capturassem qualquer movimento suspeito. Seus seguranças, 3 homens discretamente posicionados em pontos estratégicos, complementavam sua vigilância constante. Mas naquela noite de quinta-feira, quando o outono começava a atingir as árvores com tons de ferrugem e ouro, Marco decidiu jantar sem o aparato completo de proteção. Não por confiança cega ou por subestimar seus inimigos, mas porque havia chegado a um acordo delicado com as famílias rivais. Um cessar-fogo temporário, selado com apertos de mão e promessas que, no mundo dele, valiam tanto quanto contratos assinados com sangue. Manteve apenas Giovanni, seu motorista e guarda-costas de 2 décadas, sentado 2 mesas adiante. Stefano, o gerente do restaurante que estava na folha de pagamento há 15 anos. A garçonete que o atendia naquela noite era nova. Não nova no sentido de recém-contratada, mas nova para ele. Marina tinha 27 anos e trabalhava no Bellini há 8 meses. Seus turnos raramente coincidiam com as visitas de Marco, que preferia os horários mais tardios, quando o restaurante já havia esvaziado e ele podia conduzir reuniões sem olhares curiosos. Ela era diferente das outras garçonetes que ele estava acostumado a ver, mulheres mais velhas que serviam com eficiência mecânica, sem fazer perguntas, sem demonstrar emoções além de um sorriso profissional cultivado através dos anos. Marina tinha algo nos olhos. Uma inteligência que transparecia mesmo quando ela apenas anotava pedidos ou enchia taças de água. Movimentava-se pelo salão com uma graça natural, mas havia também uma observação constante, como se ela estivesse sempre catalogando informações, arquivando rostos, memorizando conversas. Para alguém como Marco, que passará a vida lendo pessoas como outros leem jornais, isso era simultaneamente intrigante e levemente perturbador. Ela veio até sua mesa com um menu encadernado em couro. Boa noite, Sr. Santini. É um prazer tê-lo conosco esta noite. Posso começar oferecendo algo para beber? Sua voz era suave mas firme, sem o nervosismo que a maioria demonstrava ao servir alguém de sua reputação. Marco pediu um Barolo, safra de 1997, e ela anotou com um pequeno aceno de cabeça. Quando ela se afastou, ele notou a forma como outros clientes a seguiam com os olhos, não apenas pela aparência, mas por algo mais difícil de definir. Presença, talvez. Ou propósito. O restaurante estava moderadamente cheio naquela noite. Um casal de meia-idade celebrando algum aniversário próximo à janela. 3 empresários discutindo contratos em vozes baixas perto do bar. Uma família com 2 crianças que, surpreendentemente, estava sendo bem comportada. E um homem sozinho, lendo um jornal enquanto esperava seu pedido. Nada que acionasse os alarmes internos de Marco. Nada que fugisse da normalidade reconfortante de uma noite comum no Bellini. Marina retornou com o vinho, realizando o ritual de apresentar o rótulo, abrir a garrafa com movimentos precisos, servir uma pequena quantidade para degustação. Marco aprovou com um gesto, e ela encheu sua taça com a medida exata. Já decidiu o que gostaria de jantar? Ele pediu o ossobuco, especialidade da casa, preparado com uma receita que o chefe guardava como segredo de família. Marina anotou, recomendou um risoto alla milanese como acompanhamento, e ele concordou. Ela tinha bom gosto, ele reconheceu. Conhecia não apenas o menu, mas as combinações que faziam sentido. Enquanto esperava sua refeição, Marco revisou mentalmente os eventos das últimas semanas.
O acordo com os Baldovino tinha sido mais difícil de negociar do que previra. Eles queriam uma fatia maior dos lucros do porto, argumentando que tinham mais homens trabalhando nas docas. Marco contra-argumentou que seus contatos com as autoridades alfandegárias eram insubstituíveis, que sem ele as operações cessariam em uma semana. Eventualmente chegaram a um compromisso, 60-40 a favor de Marco, com revisão em 6 meses. Os Baldovino não eram o único problema. Havia também a questão dos russos que tentavam estabelecer operações na Zona Leste. Agressivos, imprudentes, dispostos a usar violência de forma indiscriminada, eles representavam uma ameaça à estabilidade que Marco passará anos construindo. Violência atraía a atenção. Atenção atraía policiais. Policiais, mesmo os que estavam sendo pagos para olhar para o outro lado, tinham limites quanto ao que podiam ignorar. Corpos nas ruas eram ruins para os negócios. Marina trouxe o ossobuco, a carne se desprendendo do osso em camadas macias, o risoto cremoso ao lado emanando o aroma de açafrão e queijo parmesão. Ela organizou os pratos com cuidado, garantindo que tudo estivesse ao alcance dele. Posso trazer algo mais? Marco negou com a cabeça, e ela se retirou com o mesmo movimento fluido com que havia chegado. A primeira garfada confirmou porque ele continuava voltando ao Bellini. O sabor rico, a textura perfeita, o equilíbrio entre os temperos. Comida que não tentava impressionar com apresentações elaboradas, mas que demonstrava maestria técnica em cada elemento. Ele tomou um gole de vinho, saboreando como o Barolo complementava a carne. Foi quando a porta da frente se abriu. Um homem entrou. 30 e poucos anos, jaqueta de couro escuro, olhos que imediatamente escanearam o ambiente. Marco o notou perifericamente, mas não lhe deu muita atenção. Giovanni, entretanto, enrijeceu levemente em sua mesa. Um sinal quase imperceptível, mas Marco o captou. Conhecia seu guarda-costas bem o suficiente para ler sua linguagem corporal. O homem se aproximou do bar. Pediu algo ao garçom. Marina passou por ele carregando uma bandeja com entradas para a família perto da janela. O homem a seguiu com os olhos, depois voltou sua atenção para Marco. E foi nesse momento que os anos de instinto, de sobrevivência, de viver constantemente à beira do perigo, fizeram Marco compreender. Ele conhecia aquele olhar. O olhar de um homem com um propósito definido. O olhar de um homem que havia tomado uma decisão irrevogável. A mão do homem moveu-se para dentro da jaqueta. Tudo aconteceu em fragmentos de segundo. Mas para Marco, que já vivenciara situações assim antes, o tempo pareceu dilatar. Ele viu Giovanni se levantar de sua cadeira, a mão já alcançando sua própria arma. Viu o homem sacar uma pistola, o metal refletindo as luzes suaves do restaurante. Viu o cano ser apontado diretamente para ele, através da distância de talvez 10 metros que o separava. Marco não se moveu. Não havia tempo para se abaixar, não havia para onde correr. Nos negócios que conduzia, esse era sempre um risco calculado. Ele sempre soube que um dia poderia terminar assim. Uma bala, um momento de descuido, um inimigo suficientemente motivado. Teve tempo apenas para pensar em sua filha, que estudava medicina em outra cidade, distante desse mundo, protegida da verdade sobre como seu pai ganhava a vida. O disparo ecoou pelo restaurante como um trovão em um espaço fechado. Mas Marco não sentiu nada. Porque Marina, que estava voltando da mesa da família com a bandeja vazia, passou exatamente na linha de tiro no momento exato em que o atirador puxou o gatilho. A bala, destinada ao peito de Marco Santini, ao seu coração, ao fim de um império construído através de décadas de violência calculada e negociações sem escrúpulos, acertou Marina bem no centro das costas. Ela caiu. Não dramaticamente como nos filmes, com giros ou expressões exageradas. Apenas uma queda súbita. Um corpo que perde toda a sustentação em um milésimo de segundo. A bandeja voou de suas mãos, aterrissando com um estrondo metálico contra o chão de mármore. Marina desabou logo em seguida, primeiro de joelhos, depois completamente prostrada, seu rosto virando de lado, os olhos abertos mas já começando a vidrar com o choque. O restaurante explodiu em caos. Gritos. A mãe da família tapando os olhos das crianças. Os empresários se abaixando sob a mesa. O casal de meia-idade congelado em horror.
Giovanni já estava em movimento, sua arma sacada, mas o atirador não esperou para um segundo disparo. Ele correu para a porta, empurrando um garçom que tentou bloqueá-lo, e desapareceu na noite. Marco levantou-se, sua cadeira tombando para trás. Ele contornou a mesa, ignorando Giovanni que gritava para que ele ficasse abaixado, ignorando Stefano que já estava no telefone chamando uma ambulância, ou talvez não, talvez chamando os contatos que cuidariam disso de forma mais discreta. Marco se ajoelhou ao lado de Marina. Havia sangue, muito sangue, espalhando-se sob ela em uma poça que crescia com velocidade alarmante, tingindo o mármore branco com o vermelho escuro. Os olhos dela se moveram, encontraram os dele. Havia dor ali? Certamente, mas também confusão. Por quê? Era o que eles perguntavam. Por que eu? Marco tirou seu paletó, dobrou e colocou sob a cabeça dela. Pressões. Ele precisava fazer pressão no ferimento. Virou-a cuidadosamente de lado, localizou o orifício de entrada na parte inferior das costas. Não havia saída. A bala estava alojada dentro dela. Ele pressionou sua palma contra o ferimento, sentindo o sangue quente escorrer entre seus dedos. A ambulância está vindo, Stefano anunciou, embora sua voz soasse distante para Marco. Ele estava focado nos olhos de Marina, que piscavam lentamente, a cada piscada demorando um pouco mais que a anterior. Fique comigo, ele disse, sua voz surpreendentemente firme. Fique acordada. Você vai ficar bem. Mas ele sabia que estava mentindo. Tinha visto ferimentos de bala suficientes em sua vida para reconhecer quando alguém estava morrendo. A palidez que se espalhava pelo rosto dela. Os lábios começando a adquirir uma tonalidade azulada. A respiração se tornando superficial, trabalhosa. A bala provavelmente havia perfurado algo vital. Um pulmão, talvez. Ou atingido a artéria principal. Em qualquer caso, ela estava sangrando internamente. E não havia nada que ele pudesse fazer além de manter pressão e esperar. Giovanni se aproximou, sua arma ainda em mãos, os olhos varrendo constantemente a rua através das janelas. Precisamos sair daqui. Outros podem estar vindo. Marco o ignorou. Ele não ia deixá-la morrer sozinha no chão. Não quando ela havia levado uma bala destinada a ele. Não quando ela caiu no lugar dele. Sirenes começaram a soar à distância, aproximando-se rapidamente. Marina tossiu, e sangue borbulhou de seus lábios. Seus olhos se arregalaram com o pânico que acompanha a incapacidade de respirar adequadamente. Marco ajustou sua posição, tentando mantê-la de lado para que ela não se afogasse no próprio sangue. Respire devagar, ele instruiu, embora soubesse que era um conselho inútil. Apenas continue respirando. Ela tentou falar. Seus lábios se moveram, formando palavras que não tinham som. Marco se inclinou mais perto, seu ouvido quase tocando a boca dela. O que foi? O que você está tentando dizer? Mas apenas um som gutural emergiu, seguido de mais sangue. Os paramédicos chegaram em uma explosão de movimento e equipamento. Eles empurraram Marco gentilmente para o lado, assumindo o controle. Compressas, soro, jargão médico que ele não compreendia completamente. Eles a viraram, avaliaram o ferimento, trocaram olhares que comunicavam o que todos ali já sabiam. Mesmo assim, trabalharam com eficiência praticada, colocando-a em uma maca, conectando equipamentos, mantendo a pressão no ferimento. Marco ficou de pé, suas mãos cobertas com o sangue dela, observando enquanto a levavam. Um policial havia chegado com a ambulância, fazendo perguntas que Stefano interceptou habilmente. Um assalto, ele explicou. Um homem entrou, atirou na garçonete, fugiu. Não, ninguém conseguiu ver seu rosto claramente. Não, ele não levou nada. Talvez um assalto que deu errado, talvez ele entrou em pânico. As mentiras fluíam suavemente, construídas através de anos de prática. Giovanni tocou o braço de Marco. Precisamos ir. Agora. Antes que mais perguntas sejam feitas. Antes que alguém comece a conectar pontos. Mas Marco permaneceu parado, olhando para a poça de sangue no chão, para o paletó manchado que os paramédicos haviam deixado cair, para a bandeja ainda caída a poucos metros de distância. Uma mulher que ele nem conhecia. Uma garçonete que estava simplesmente fazendo seu trabalho,
servindo mesas, ganhando seu salário, vivendo sua vida. E agora estava a caminho de um hospital, possivelmente morrendo, porque cruzou o caminho de uma bala destinada a ele. Havia uma aritmética fria no mundo de Marco Santini. Pessoas morriam. Isso era inevitável. Ele ordenara mortes, supervisionara execuções, eliminara ameaças. Sempre havia uma lógica. Eles estavam no jogo. Eles sabiam os riscos. Eles fizeram escolhas que os colocaram em perigo. Mas Marina, ela não escolheu nada disso. Ela estava apenas servindo ossobuco e risoto. Giovanni praticamente o arrastou para fora pela porta dos fundos. O carro já estava esperando, motor ligado. Eles entraram rapidamente e aceleraram pela rua, deixando Bellini para trás com suas luzes piscantes de polícia e fita amarela começando a ser desenrolada. Durante o percurso até sua casa, uma mansão em um bairro afastado, protegida por muros altos e câmeras de segurança, Marco não disse uma palavra. Sua mente processava, calculava, analisava. O atirador. Jovem, determinado, mas claramente não um profissional. Um profissional não teria atirado em um restaurante cheio de testemunhas. Não teria hesitado após o primeiro disparo. Não teria corrido em pânico. Isso significava que alguém havia contratado um amador. Por quê? Falta de recursos? Improvável. Qualquer uma das famílias rivais tinha acesso a atiradores profissionais. Talvez fosse pessoal. Vingança de alguém que ele havia prejudicado. Alguém desesperado o suficiente para contratar quem quer que estivesse disponível. Ou talvez fosse uma mensagem. Um tiro de advertência, literalmente. Alguém demonstrando que podiam chegar até ele, mas propositalmente usando um atirador incompetente para não realmente matá-lo. Mas então por que Marina caiu? A pergunta o atormentou enquanto ele lavava o sangue de suas mãos no banheiro de mármore de sua casa. A água escorria rosa pelo ralo, carregando evidências de sua culpa indireta. Ele esfregou vigorosamente, tentando remover cada traço, mas parecia que quanto mais esfregava, mais sangue aparecia, escondido sob suas unhas, nas linhas de suas palmas. Giovanni entrou sem bater. Tenho informações. O atirador foi identificado. Tommaso Vieri, 29 anos. Irmão de Carlo Vieri. Marco fechou os olhos. Carlo Vieri. Claro. Um pequeno operador que tentou expandir para o território de Marco há 2 anos. Marco lhe dera um aviso. Carlo ignorou. O aviso escalou para uma ação mais definitiva. Carlo desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas todos entenderam a mensagem. Aparentemente, Tommaso não entendeu. Ou entendeu perfeitamente e decidiu que vingança valia mais que prudência. Um atirador amador porque ele não tinha conexões para contratar alguém melhor. Um tiro em um restaurante público porque ele não tinha a paciência ou os recursos para esperar por uma oportunidade melhor. E agora uma mulher inocente estava morrendo por isso. Encontre-o, Marco ordenou. Giovanni assentiu. Mas não o mate. Ainda não. Primeiro, eu quero conversar com ele. Giovanni pareceu surpreso, mas não questionou. Ele saiu para fazer ligações, mobilizar a rede de informantes e contatos que mantinham os olhos e ouvidos nas ruas. Marco foi até seu escritório, um cômodo forrado de estantes de livros que ele nunca lera, mas que davam uma aparência de sofisticação. Ele se serviu de uísque, um single malt de 18 anos, e se sentou em sua poltrona de couro atrás da mesa de mogno. Bebeu lentamente, sentindo a queimação descer por sua garganta. O telefone tocou. Ele atendeu. Dom Santini. Era Stefano. A garçonete. Marina Oliveira. Ela não resistiu. Morreu na ambulância a caminho do hospital. Os paramédicos tentaram de tudo, mas o ferimento era grave demais. Pulmão perfurado, artéria atingida. Ela sangrou demais. Marco agradeceu pela informação e desligou. Colocou o telefone cuidadosamente sobre a mesa. Terminou seu uísque em um longo gole. Serviu outro. Marina Oliveira. Agora ele tinha um nome completo para a mulher que morreu em seu lugar. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim iluminado por holofotes estrategicamente posicionados. Tinha construído um império. Tinha poder, dinheiro, respeito e medo de centenas de pessoas. Tinha juízes em sua folha de pagamento,
policiais que desviavam olhares, políticos que facilitavam seus negócios. Tinha soldados dispostos a morrer por ele, tenentes competentes que gerenciavam operações, contadores que lavavam milhões através de empresas legítimas. E ainda assim não tinha sido capaz de impedir que uma garçonete de 27 anos levasse uma bala destinada a ele. As horas que se seguiram foram uma série de ligações e reuniões. Representantes das outras famílias querendo saber o que havia acontecido, preocupados que isso pudesse significar o início de uma guerra que prejudicaria todos. Marcos assegurou que era um assunto pessoal, vingança de um irmão traumatizado, nada que afetaria os acordos existentes. Eles pareceram aliviados, mas ele podia sentir a desconfiança subjacente. Nesse mundo, coincidências eram raramente apenas coincidências. Giovanni retornou perto da meia-noite. Encontramos Tommaso. Ele está escondido no apartamento de uma namorada no subúrbio. Lugar fácil de acessar. Podemos ter uma equipe lá em 20 minutos. Marco considerou. A resposta óbvia seria enviar alguém para eliminá-lo. Rápido, limpo. Uma mensagem clara de que atacar Marco Santini tinha apenas um desfecho possível. Mas algo o impedia. Ele queria olhar nos olhos de Tommaso Vieri. Queria entender o que leva um homem a fazer uma escolha que ele sabe que provavelmente resultará em sua própria morte. Queria perguntar se ele soubera, naquele momento final antes de puxar o gatilho, que iria atingir alguém inocente. Queria saber se ele se importava. Leve-me até lá, Marco disse. Giovanni protestou. Era arriscado. Desnecessário. Outros podiam fazer o trabalho. Mas Marco foi inflexível. Prepararam-se rapidamente. Marco trocando seu traje manchado de sangue por roupas escuras, práticas. Ele pegou sua própria arma, uma pistola que raramente usava mas sempre mantinha limpa e carregada. Giovanni reuniu mais 2 homens, e eles saíram em um comboio discreto. O apartamento ficava em um prédio desgastado em um bairro que claramente havia visto dias melhores. Janelas quebradas cobertas com papelão, grafites nas paredes, um playground abandonado com balanços enferrujados. Eles estacionaram a uma quadra de distância e se aproximaram a pé. Giovanni e seus homens subiram primeiro, silenciosamente, suas armas prontas. Marco seguiu, sentindo a adrenalina que não experimentava há anos. Ele dirigira operações de sua mesa há tanto tempo que quase esquecera a urgência física do perigo direto. A porta era frágil. Um chute bem posicionado a abriu. Eles entraram rapidamente, ventilando pelo pequeno apartamento. Sala de estar bagunçada. Cozinha com louça suja empilhada na pia. Quarto escuro. Giovanni encontrou Tommaso no banheiro, encolhido na banheira como se aquele espaço confinado pudesse protegê-lo. Ele não tentou lutar, nem correr. Apenas olhou para eles com olhos vazios, já aceitando seu destino. Giovanni o puxou para fora, o arrastou para a sala de estar, o forçou a se ajoelhar no chão imundo. Marco entrou lentamente, avaliando o jovem que havia tentado matá-lo. Tommaso Vieri não parecia um assassino. Magro, com o rosto marcado por espinhas mal curadas, mãos tremendo de medo ou talvez de abstinência de alguma substância. Ele provavelmente estava usando drogas para ganhar coragem, Marco percebeu. Não era um soldado treinado. Era apenas um garoto ferido e furioso que havia feito uma escolha terrível. Você sabe quem eu sou, Marco disse. Não era uma pergunta. Tommaso assentiu, seus olhos no chão. Você veio me matar esta noite. Outro aceno. Por causa do seu irmão. Silêncio. Mas a resposta estava implícita. Marco se abaixou, forçando Tommaso a encontrar seus olhos. Você matou uma mulher inocente. Eu não queria. Tommaso finalmente falou, sua voz quebrada. Eu só queria. Você matou o Carlo. Ele era tudo o que eu tinha. Nossa mãe morreu quando éramos crianças. Nosso pai nos abandonou. Carlo cuidou de mim. Me alimentou. Me manteve na escola. Então ele desapareceu. E eu sabia. Todos sabiam que foi você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu só queria que você sentisse o que eu senti. Que você perdesse alguém. Mas eu não queria que ela morresse. Eu nem vi ela ali. Eu estava focado em você e então eu puxei o gatilho e ela simplesmente apareceu. Marco se levantou. Giovanni esperava ordens.
Os outros 2 homens flanqueavam a porta, garantindo que ninguém os interromperia. Era simples. Uma bala na cabeça de Tommaso. Jogar o corpo em algum lugar onde seria encontrado, uma mensagem clara. Ou fazê-lo desaparecer completamente, como Carlo. Mas Marco pensou em Marina. Em seus olhos confusos enquanto morria. Em como ela provavelmente tinha uma família também. Pais que esperavam que ela voltasse para casa. Talvez irmãs. Amigos. Um namorado ou namorada. Sonhos de uma vida que nunca viveria. Tudo extinguido porque ela estava no lugar errado no momento errado. E pensou em Carlo Vieri. Um pequeno criminoso que havia sido tolo, mas que havia cuidado de seu irmão mais novo. Que provavelmente também tinha morrido confuso, sem entender por que essas eram as regras, porque desafiar Marco Santini era uma sentença de morte automática. Quantas pessoas mortas? Marco se perguntou. Em quantos anos? Quantos Carlo Vieri, e quantas Marina Oliveiras? E para quê? Para construir um império de substâncias que destruíam vidas, de armas que tiravam vidas, de dinheiro manchado de sangue? Ele havia racionalizado por tanto tempo. Era apenas negócios. Era o mundo em que ele vivia. Ou você era predador ou era presa. Mas olhando para Tommaso, tremendo no chão, Marco viu algo que não queria ver. Viu as consequências de suas escolhas refletidas em um homem quebrado que havia perdido tudo. Saia da cidade, Marco disse finalmente. Tommaso olhou com incompreensão. Saia da cidade esta noite. Vá para algum lugar longe. Mude seu nome. Comece de novo. E se eu alguma vez ouvir que você voltou, se eu alguma vez ouvir seu nome associado a qualquer coisa na minha cidade, eu não serei tão misericordioso. Entendeu? Tommaso estava claramente em choque. Ele havia esperado morte, talvez tortura antes da morte. Não isso. Eu não entendo. Por quê? Por que você não está me matando? Por quê? Marco disse cansadamente. Matando você não vai trazer ela de volta. Não vai trazer seu irmão de volta. Vai apenas adicionar mais um corpo a uma pilha que já é muito alta. Então vá. Antes que eu mude de ideia. Giovanni ajudou Tommaso a se levantar, ainda segurando sua arma, mas sem apontá-la diretamente. Eles o escoltaram para fora. Marco ficou no apartamento, sujo por mais um momento, olhando ao redor. Havia fotos em uma prateleira. Tommaso e Carlo, mais jovens, sorrindo em algum parque de diversões. A infância que Tommaso havia descrito. 2 garotos sem ninguém além um do outro. Ele pegou a foto, a colocou no bolso. Não sabia por quê. Talvez como lembrança. Talvez como penitência. Os dias que se seguiram foram estranhos. Marco conduziu seus negócios como sempre, mas com uma distração que seus associados notaram embora não comentassem. Ele finalizou um grande carregamento que chegaria pelo porto. Renegociou termos com fornecedores. Resolveu uma disputa entre 2 de seus tenentes sobre território. Mas sua mente continuava voltando para Marina Oliveira. Ele descobriu onde era o funeral. Uma igreja pequena no bairro onde ela crescerá. Considerou ir, mas percebeu a hipocrisia. Ele não tinha direito de estar lá, de poluir a despedida dela com sua presença. Em vez disso, enviou flores anonimamente. Um arranjo grande, caro, totalmente inadequado e insuficiente. Através de seus contatos, ele descobriu mais sobre ela. Marina estava cursando administração em uma universidade noturna. Tinha planos de abrir seu próprio negócio um dia, talvez uma cafeteria ou uma pequena pousada. Trabalhava dupla jornada, economizando cada centavo. Enviava dinheiro regularmente para sua mãe, que morava em uma cidade pequena no interior. Era voluntária em um abrigo para animais nos finais de semana. Ela era, em resumo, tudo o que Marco não era. Decente, trabalhadora, com esperanças para o futuro que não envolviam explorar outros ou construir fortunas através de sofrimento. Marco enviou dinheiro para a mãe de Marina. Um envelope anônimo com o suficiente para cobrir despesas funerárias e mais. Muito mais. O suficiente para que ela nunca precisasse se preocupar com dinheiro novamente. Não trazia Marina de volta, mas era algo. Stefano ligou uma semana depois. O Bellini estava reaberto, mas os negócios estavam lentos. As pessoas tinham medo. Um tiroteio, mesmo que aparentemente aleatório,
Espantava clientes. Marco disse a ele para fechar por um mês. Pagar todos os funcionários integralmente durante o fechamento. Renovar o espaço. Quando reabrisse, seria com um pequeno memorial para Marina. Uma placa discreta, talvez. Reconhecendo que algo terrível havia acontecido ali, mas que a vida continuava. Giovanni trouxe notícias de que Tomás o havia de fato deixado a cidade. Avistamentos colocavam ele em um ônibus com destino ao sul, possivelmente tentando cruzar a fronteira. Bom, Marco pensou. Pelo menos uma vida poupada em toda essa destruição. Mas poupar uma vida não equilibrava tomar outra. Marco sabia disso. Nenhuma aritmética moral funcionava assim. Não havia como calcular perdão ou redenção através de equações simples. Uma vida poupada mais dinheiro enviado não equivalia a uma vida perdida. A matemática do sangue não funcionava dessa maneira. As noites tornaram-se difíceis. Marco, que sempre dormira profundamente, a consciência aparentemente imune às suas ações, começou a acordar às 3, 4 da manhã, suando, vendo o rosto de Marina. Aquele momento quando seus olhos encontraram os dele, a confusão ali, a pergunta não formulada. Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Ele tentou retomar sua rotina. Reuniões em escritórios discretos. Telefonemas criptografados. Revisão de planilhas que mostravam lucros de operações que destruíam famílias e comunidades. Mas havia uma dissonância agora, uma voz persistente em sua cabeça que questionava cada decisão, cada ordem, cada justificativa. Durante uma reunião com os Baldovino para discutir a expansão das operações portuárias, Marco se viu olhando para Vittorio Baldovino e pensando: quantas marinas existem no rastro desse homem? Quantas pessoas inocentes pagaram preços por decisões tomadas em salas como esta? Vittorio falava animadamente sobre novos contatos na alfândega, sobre rotas mais eficientes, sobre como poderiam dobrar a capacidade sem aumentar o risco. E tudo que Marco conseguia pensar era no destino final dessas mercadorias. Nas overdoses. Nas famílias destruídas. Nos crimes cometidos por pessoas desesperadas por sua próxima dose. Ele sempre soubera disso. Claro. Não era ignorante ou ingênuo sobre a natureza de seus negócios. Mas havia mantido uma distância psicológica confortável. Eram apenas produtos sendo movidos de um ponto a outro. Oferta e demanda. Se ele não fornecesse, alguém mais forneceria. As racionalizações eram antigas e bem praticadas. Marina havia perfurado essa distância. Sua morte havia sido tão imediata, tão presente, tão inegavelmente sua responsabilidade que todas as camadas de proteção psicológica que Marco construíra ao longo dos anos simplesmente desmoronaram. 2 semanas após o incidente, ele recebeu uma ligação de um contato na polícia. O detetive Caruso, um homem em sua folha de pagamento há uma década. Dom Santini, precisamos conversar. Sobre a garota no Bellini. Estão fazendo perguntas. Perguntas que eu não posso ignorar completamente sem levantar suspeitas. Eles se encontraram em um estacionamento vazio perto dos docas. Caruso parecia desconfortável, o que era raro. Ele geralmente mantinha uma fachada de profissionalismo frio mesmo quando estava entregando informações confidenciais ou alertando sobre investigações. Olha, ele começou, acendendo um cigarro com mãos que tremiam levemente. Marina Oliveira está atraindo atenção. Ela era limpa. Completamente limpa. Nenhum registro criminal. Nem mesmo uma multa de trânsito. Estava na universidade. Trabalhava 2 empregos. O tipo de pessoa que aparece nas notícias quando é vítima, e as pessoas ficam genuinamente indignadas. Marco esperou, sabendo que havia mais. Um repórter começou a fazer perguntas, conectando pontos. O Bellini é conhecido como um lugar onde certas pessoas se encontram. Ele não tem provas, mas está construindo uma narrativa. Jovem mulher trabalhadora morta em restaurante frequentado por figuras do crime organizado. A história que vai vender não é assalto aleatório. É inocente pega no fogo cruzado do submundo. Caruso deu uma tragada longa. Eu posso manter a tampa por enquanto, mas se isso ganhar tração, se a mídia realmente abraçar a história, vai ficar difícil. Haverá pressão para investigar mais profundamente. Investigações profundas têm o hábito de desenterrar coisas que todos prefeririam permanecer enterradas.
Quanto você precisa para fazer o problema desaparecer? Marco perguntou, embora a pergunta soasse vazia até para ele. Caruso balançou a cabeça. Não é sobre dinheiro desta vez. É sobre gestão de imagem. Você precisa ser visto fazendo algo bom. Algo que mude a narrativa. Doe para a universidade onde ela estudava. Estabeleça uma bolsa em nome dela. Faça parecer que a comunidade está se unindo para honrar a memória dela. Não que está tentando esconder algo. A ironia não passou despercebida por Marco. Usar a morte de Marina para limpar sua imagem. Transformar sua culpa em relações públicas. Mas ele entendeu a lógica. No mundo em que vivia, percepção era tudo. E se a percepção pública se voltasse contra ele, se ele se tornasse o foco de uma cruzada midiática, isso poderia comprometer todo o seu império. Ele instruiu seu contador a estabelecer uma fundação. A Fundação Marina Oliveira para Educação e Empreendedorismo. Generosamente financiada, oferecendo bolsas para estudantes de baixa renda que demonstrassem o tipo de determinação e trabalho duro que Marina havia exemplificado. Era cínico, certamente, mas também era real. O dinheiro ajudaria pessoas. Não Marina, nunca Marina, mas outros como ela. A mídia cobriu o anúncio. Comunidade se une após tragédia. Bolsa honra a memória de jovem promissora. Fotos de Marco de alguns anos atrás, parecendo respeitável em um terno bem cortado, ao lado do anúncio. Nenhuma menção às suas atividades reais. Apenas um empresário generoso contribuindo para a educação. A mãe de Marina, Dona Celeste, foi entrevistada. Ela chorou ao falar sobre a filha, sobre seus sonhos, sobre como trabalhava incansavelmente para construir um futuro melhor. E então agradeceu pela bolsa, dizendo que Marina ficaria feliz em saber que outras pessoas teriam oportunidades por causa dela. Ela não tinha ideia de quem realmente estava por trás da fundação. Não tinha ideia de que o homem que indiretamente causará a morte de sua filha agora estava usando essa morte para seu próprio benefício. Marco assistiu à entrevista sozinho em seu escritório. Bebeu. Mais do que deveria. E quando Dona Celeste disse que sua filha era um anjo que fora chamado cedo demais, ele teve que desligar a televisão. Não conseguia mais assistir. Giovanni entrou sem anunciar, algo que ele fazia apenas quando havia emergências. Temos um problema. Os russos. Eles interpretaram sua clemência com Tommaso como fraqueza. Estão testando fronteiras. Houve um incidente na Zona Leste. 3 dos nossos homens foram espancados. Nada fatal, mas a mensagem é clara. Eles estão se movendo para o nosso território. A resposta velha e automática seria imediata. Retaliação. Força desproporcional para restabelecer dominância. Você não mostra fraqueza no mundo deles. Fraqueza convidava desafios. Desafios levavam à guerra. Guerra levava a corpos nas ruas. Corpos como o de Marina. Organize uma reunião, Marco disse, sua voz cansada, com os líderes russos. Neutra. Algum lugar público onde ninguém será tolo o suficiente para começar algo. Giovanni pareceu confuso. Uma reunião? Dom Santini, com todo respeito, isso vai parecer. Marco cortou. Eu não me importo com como parece. Organize a reunião. Ela aconteceu 2 dias depois em um clube de golfe exclusivo. Território neutro, frequentado por pessoas ricas demais para tolerar violência em suas proximidades. Os russos enviaram Dmitry Volkov, seu principal operador na cidade, acompanhado por 2 seguranças que pareciam capazes de esmagar crânios com as mãos nuas. Dmitry era jovem para sua posição, 35 talvez, com cicatrizes que sugeriam uma ascensão violenta. Ele se sentou através da mesa de Marco com a confiança de alguém que acreditava estar negociando de uma posição de força. Senhor Santini, ele começou, seu sotaque carregado mas seu português funcional, agradeço por aceitar esta reunião. Mostra a sabedoria de sua parte. Marco ignorou a provocação implícita. Você está operando em território que foi acordado como meu. Isso viola nossos arranjos anteriores. Dmitry sorriu, sem humor. Arranjos mudam. A cidade está crescendo. Há espaço para todos. E, francamente, suas recentes distrações sugeriram que talvez você não esteja tão focado em manter suas operações quanto costumava estar.
Então isso era. Eles haviam ouvido sobre Marina, sobre sua resposta ao atirador, interpretado tudo como o enfraquecimento de sua resolução. No mundo deles, misericórdia era sinônimo de fraqueza. Marco poderia corrigi-los. Poderia demonstrar que sua capacidade para a violência não havia diminuído. 3 dos homens de Dmitri espancados. Ele poderia fazer 6 dos russos desaparecerem. Poderia escalar até que Dmitri recuasse ou até que corpos suficientes se acumulassem para que outros interviessem. Ou poderia tentar algo diferente. Tenho uma proposta, Marco disse. Dmitri ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Vocês querem a Zona Leste. Bem, vou ceder. Mas em troca, vocês assumem minhas operações lá completamente. Não apenas território, mas responsabilidade. Os fornecedores que vendem para crianças nas escolas, esses são seus agora. As prostitutas sendo traficadas. Sua operação agora. As mortes por overdose, em suas mãos. Dmitri parecia genuinamente confuso. Isso não faz sentido. Por que você desistiria de território lucrativo? Marco se inclinou para frente. Porque estou cansado, Dmitri. Cansado de acordar no meio da noite pensando em todas as pessoas que foram destruídas para que eu pudesse adicionar mais zeros à minha conta bancária. Cansado de fingir que há honra nisso, que há algum código que torna aceitável. Uma mulher morreu. Uma mulher boa, inocente, trabalhadora. Levou uma bala destinada a mim. E eu não consigo parar de pensar em quantas outras Marinas existem por aí, cujas vidas são arruinadas todos os dias por causa do que eu faço, do que nós fazemos. Houve silêncio na mesa. Os seguranças de Dmitri trocaram olhares. Giovanni, atrás de Marco, estava rígido como pedra. Dmitri estudou Marco como se tentando determinar se isso era algum tipo de armadilha elaborada. Você está saindo? Dmitri finalmente perguntou. Marco balançou a cabeça. Não completamente. Ainda tenho operações que não posso simplesmente abandonar sem criar vácuos que resultariam em guerras. Mas estou me afastando. Reduzindo. E a Zona Leste é o primeiro pedaço que estou disposto a ceder. Pegue ou não. Mas se pegar, os problemas são seus. Eu não quero ouvir sobre crianças viciadas. Não quero saber sobre mulheres sendo exploradas. Você quer ser o chefão dessa área. Então seja. Mas carregue o peso que vem com isso. Dmitri aceitou, embora claramente desconfiado. Marco sabia que ele estava pensando que isso era algum tipo de truque, que Marco voltaria para reclamar território com força renovada. Mas não era. Era apenas um homem cansado tentando carregar um pouco menos de culpa. A reunião terminou. No carro voltando, Giovanni finalmente falou. Com todo respeito, Dom Santini, o que foi aquilo? Você está realmente cedendo território. As outras famílias vão ver isso como fraqueza. Vai encorajar outros desafios. Marco olhou pela janela, observando a cidade passar. Talvez, ele respondeu. Ou talvez eles vejam que há uma saída. Que não precisamos passar nossas vidas inteiras destruindo vidas de outros para construir nosso poder. Giovanni não disse mais nada, mas Marco podia sentir sua desaprovação. Para alguém como Giovanni, que passará 2 décadas servindo lealmente, vendo o império de Marco crescer através de força calculada e vontade implacável, essa mudança súbita era incompreensível. E talvez fosse. Talvez Marco estivesse tendo algum tipo de crise, alguma ruptura psicológica precipitada pelo trauma de presenciar a morte de Marina. Ou talvez ele estivesse finalmente acordando. Os meses seguintes foram uma série de ajustes. Marco sistematicamente começou a se desvencilhar das operações mais violentas, das que causavam mais dano direto. As drogas foram as primeiras. Ele vendeu suas operações de distribuição para outros operadores, aceitando preços abaixo do mercado apenas para sair rapidamente. O tráfico humano foi o próximo. Ele libertou as mulheres que estavam sendo mantidas, deu a elas dinheiro e contatos que poderiam ajudá-las a recomeçar. Algumas aceitaram. Outras, traumatizadas demais ou viciadas demais, voltaram para a mesma vida. Ele não podia salvá-las todas, mas podia parar de ser o que as prendia. As armas foram mais complicadas. Havia contratos de longo prazo, relacionamentos com fornecedores internacionais que não apreciavam mudanças súbitas.
Mas Marco começou a recusar novos negócios, a deixar os contratos existentes expirarem sem renovação. Era gradual, mas era real. Suas finanças, surpreendentemente, permaneceram sólidas. Ele descobriu que havia diversificado mais do que percebera ao longo dos anos. Investimentos legítimos em imóveis, em empresas de tecnologia, em restaurantes e hotéis. Negócios que geravam renda sem destruir vidas. Não era tão lucrativo quanto as operações criminosas, mas era suficiente. Mais do que suficiente. As outras famílias observavam com uma mistura de confusão e oportunismo. Alguns viam isso como chance de expandir para territórios que Marco abandonava. Outros se perguntavam se ele estava sendo forçado a recuar por alguma pressão que eles desconheciam. Houve reuniões, conversas cautelosas, tentativas de entender o que estava acontecendo. Marco foi honesto. Ele disse a eles que estava cansado, que queria passar seus últimos anos sem sangue adicional em suas mãos. Alguns riram, pensando que ele estava blefando ou que ficará senil. Outros, os mais velhos, que carregavam suas próprias cicatrizes e arrependimentos, entenderam. Um deles, Dom Vitório dos Baldovino, o procurou privadamente. Marco, ele disse, nós construímos esse mundo. Nós três, você, eu e o falecido Dom Greco. Estabelecemos as regras. Mantivemos a paz quando outros queriam guerra. Cuidamos de nossas pessoas. E sim, fizemos coisas terríveis. Mas também trouxemos ordem. Sem nós, esta cidade seria um caos de gangues menores lutando constantemente. Suas palavras ecoavam as mesmas justificativas que Marco havia usado inúmeras vezes. Mas a que custo, Vitório? Marco respondeu. Quantas vidas destruídas? Quantas famílias quebradas? Quantas marinas? O velho olhou para ele por um longo momento. Você realmente mudou, ele disse finalmente. Não era crítica, apenas observação. Essa garota realmente afetou você. Marco assentiu. Ela me fez ver o que eu tinha parado de ver há muito tempo. Que cada decisão que tomamos tem consequências reais para pessoas reais. E que não posso mais fingir que essas consequências não importam. Dom Vitório suspirou. Eu invejo você, sabe? Invejo que você encontrou uma razão para parar. Eu carrego o mesmo peso, os mesmos fantasmas. Mas estou velho demais, cansado demais para mudar. Isso é tudo que sei. É quem eu sou. Marco colocou a mão no ombro do homem mais velho. Nunca é tarde demais, Vitório. O velho balançou a cabeça tristemente. Para você, talvez. Para mim, já é. A Fundação Marina Oliveira começou a conceder suas primeiras bolsas. Marco assistiu à cerimônia de longe, não comparecendo pessoalmente, mas recebendo relatórios. 5 estudantes, todos de origens humildes, todos demonstrando o tipo de determinação que Marina havia tido. Eles receberam não apenas dinheiro para mensalidades, mas mentoria, conexões, oportunidades. Um deles, uma jovem chamada Beatriz, lembrava Marco de Marina. A mesma intensidade nos olhos, a mesma determinação em sua postura. Ela queria estudar direito, se tornar promotora pública, lutar contra a corrupção. A ironia de que ela estava sendo financiada por dinheiro originado de atividades criminosas não passou despercebida por Marco. Mas ele esperava que isso fosse alguma forma de transmutação. Transformar sangue em algo limpo. Dona Celeste, a mãe de Marina, começou a trabalhar como voluntária na fundação. Ela ajudava a selecionar candidatos, compartilhava a história de sua filha como inspiração, tornará-se o rosto público da organização. Marco a viu uma vez, de longe, durante um evento da fundação. Ela era pequena, cabelos grisalhos, rosto marcado pela tristeza, mas também por uma determinação de fazer algo positivo com sua perda. Ele queria se aproximar. Queria dizer a ela quanto lamentava. Queria confessar que a bala que matara sua filha fora destinada a ele. Mas não o fez. Seria egoísta. Transferir sua culpa para ela fazendo-a carregar o conhecimento dessa verdade. Algumas confissões serviam apenas para aliviar quem confessa, não para ajudar quem ouve. Giovanni permaneceu leal, embora claramente perturbado pelas mudanças. Ele vira Marco como um pilar de força por tanto tempo que vê-lo mostrando o que parecia ser fraqueza era desconcertante. Mas Giovanni também começou a mudar. Ele tinha uma filha,
Marco descobriu em uma conversa rara sobre vida pessoal. 12 anos. Inteligente, sonhadora, queria ser veterinária. Giovanni nunca falava sobre ela antes, mantendo sua vida familiar completamente separada de seu trabalho. Mas uma noite, enquanto dirigiam de volta de uma reunião, ele disse: "Eu não quero que ela saiba o que eu faço. Não quero que ela me veja como sou realmente." Marco entendeu. "Todos nós queremos ser heróis para nossos filhos", ele respondeu. "Mesmo quando somos vilões para todos os outros." Giovanni ficou em silêncio por um momento. "Você acha que podemos mudar? Realmente mudar?" "Não sei", Marco admitiu. "Mas acho que temos que tentar." Um ano após a morte de Marina, Marco visitou seu túmulo pela primeira vez. Era um cemitério simples, bem mantido, com árvores antigas que forneciam sombra generosa. A lápide de Marina era modesta. Marina Beatriz Oliveira. Amada filha, irmã e amiga. Sonhadora, trabalhadora, anjo entre nós. As datas de nascimento e morte, apenas 27 anos separando-as. Marco colocou flores. Rosas brancas, porque pareciam apropriadas, puras e respeitosas. Ele ficou ali por muito tempo, sem saber o que dizer. Desculpas pareciam inadequadas. Promessas de mudança, egoístas. Finalmente, ele simplesmente disse: "Você merecia muito mais. Merecia viver sua vida, realizar seus sonhos. E eu sinto muito que minha vida cruzou com a sua da pior forma possível. Estou tentando fazer melhor. Não sei se é suficiente. Provavelmente nunca será. Mas estou tentando." Não houve resposta. Claro. Apenas o vento nas árvores, pássaros cantando em algum lugar próximo. O mundo continuando como sempre continua, indiferente aos dramas individuais de culpa e redenção. Quando Marco voltou para seu carro, Giovanni estava esperando, respeitosamente distante. Eles dirigiram em silêncio por um tempo antes de Giovanni perguntar: "Para onde agora?" Marco considerou a pergunta, percebendo que ela tinha camadas além do destino físico imediato. "Para frente", ele finalmente respondeu. "Para algum lugar diferente de onde estivemos." Giovanni assentiu, e Marco pôde jurar que viu algo parecido com alívio no rosto de seu velho amigo. Os anos que seguiram não foram fáceis. Deixar o mundo do crime organizado não era tão simples quanto assinar uma carta de demissão. Havia complicações constantes. Rivais testando limites. Associados antigos pedindo favores. Autoridades fazendo perguntas sobre dinheiro cuja origem não podia ser totalmente explicada. Marco navegou por tudo isso com a mesma habilidade que usará para construir seu império, mas agora direcionada para desmontá-lo. Ele estabeleceu mais fundações. Uma para vítimas de violência doméstica. Outra para reabilitação de dependentes químicos. Uma terceira para treinamento profissional de jovens em comunidades carentes. Todo o dinheiro sujo sendo gradualmente lavado através de causas que realmente ajudavam pessoas. Não era redenção, ele sabia. Não havia como equilibrar a balança de todo o dano que causará. Mas era algo. Sua filha, Sofia, que estudava medicina longe, eventualmente descobriu algumas verdades sobre seu pai. Não todos os detalhes, mas o suficiente para entender que sua educação privilegiada, sua vida confortável, havia sido financiada por meios questionáveis. Ela o confrontou durante uma visita, lágrimas de raiva e desapontamento escorrendo por seu rosto. Marco não tentou se justificar. Não ofereceu as racionalizações fáceis. Apenas disse a verdade. "Eu fiz coisas terríveis. Machuquei pessoas. Arruinei vidas. E você tem todo o direito de me odiar por isso. Mas eu quero que saiba que estou tentando fazer melhor. Não para me redimir, porque não sei se isso é possível, mas porque é a coisa certa a fazer." Sofia levou tempo para processar. Ela parou de falar com ele por meses. Mas eventualmente, lentamente, eles reconstruíram alguma forma de relacionamento. Diferente do que tinha sido, baseado agora em honestidade dolorosa em vez de ilusões confortáveis. Ela nunca aprovou completamente suas ações passadas, mas chegou a entender que as pessoas são complexas, capazes de grande mal e grande bem, frequentemente ambos na mesma vida. Marco envelheceu. Seus cabelos, já grisalhos quando Marina morreu, branquearam completamente.
Rugas se aprofundaram ao redor de seus olhos, mapeando anos de estresse, mais recentemente, de algo parecido com paz. Ele reduziu suas operações a quase nada, mantendo apenas investimentos legítimos e um pequeno círculo de pessoas leais que o ajudavam a gerenciar suas causas filantrópicas. Dom Vitório dos Baldovino morreu de ataque cardíaco aos 74 anos. Marco foi ao funeral, um dos poucos da velha guarda ainda vivo. Ele olhou ao redor para os rostos reunidos, homens que haviam construído impérios de sangue e dinheiro sujo, e se perguntou quantos carregavam seus próprios arrependimentos. Quantos tinham suas próprias marinas assombrando seus sonhos. Após o funeral, um dos filhos de Vitório se aproximou de Marco. Meu pai me disse, pouco antes de morrer, que você era o mais inteligente de todos nós. Que você descobriu a saída enquanto ainda havia tempo. Marco balançou a cabeça. Não foi inteligência. Foi apenas sorte. E uma garçonete que morreu no meu lugar e me forçou a ver o que eu tinha ignorado por décadas. 10 anos após a morte de Marina, a fundação que levava seu nome havia concedido bolsas para mais de 300 estudantes. 17 deles já haviam se formado em universidades, estavam começando carreiras, contribuindo para a sociedade. Uma se tornou médica. Outro, engenheiro. Uma terceira abriu um pequeno negócio que empregava pessoas de sua comunidade. Eram ondulações se expandindo, vidas tocadas que tocariam outras vidas. Marco sabia que isso não compensava o dano que ele causará. Por cada vida ajudada através da fundação, provavelmente havia 10 que foram prejudicadas por suas operações passadas. Mas era melhor que nada. Era um reconhecimento de que ações tinham consequências, e que, quando possível, essas consequências deveriam ser positivas. Ele estabeleceu um encontro anual na data da morte de Marina. Não público, apenas ele e Giovanni, agora também envelhecido e aposentado das atividades mais perigosas, visitando o cemitério, colocando flores, ficando em silêncio compartilhado. Um ritual de lembrança, talvez, de penitência. Em uma dessas visitas, 15 anos após aquela noite no Bellini, Marco notou outra pessoa visitando túmulos próximos. Era Beatriz, a jovem que havia recebido uma das primeiras bolsas da fundação. Agora uma promotora pública bem-sucedida, conhecida por sua integridade e dedicação a combater corrupção. Ela estava colocando flores em um túmulo perto do de Marina. Marco se aproximou hesitantemente. Com licença, ele disse. Ela se virou, o reconhecendo imediatamente. Senhor Santini, é uma honra. Eu estava visitando o túmulo da minha avó. Ela está enterrada aqui. Eles conversaram brevemente. Beatriz expressou gratidão pela bolsa que mudará sua vida, que permitirá que ela realizasse seus sonhos de fazer diferença no mundo. Estou prestes a processar meu maior caso até agora, ela disse com entusiasmo contido. Um esquema de corrupção que envolve oficiais de alto escalão e organizações criminosas. Anos de construção, mas finalmente temos provas suficientes. Marco sentiu uma pontada de apreensão. Algumas das pessoas envolvidas provavelmente eram conhecidas dele, talvez até parceiros antigos. Isso é impressionante, ele disse cuidadosamente. Sua avó estaria orgulhosa. Beatriz sorriu. Eu espero que sim. E espero que Marina Oliveira também estaria. Eu leio sobre ela, sobre como trabalhou duro, como sonhava grande. Ela é minha inspiração. Marco sentiu emoção apertar sua garganta. Ela seria muito orgulhosa de você, ele conseguiu dizer. Após Beatriz partir, Marco ficou entre os dois túmulos. O da avó de Beatriz, uma mulher que ele nunca conhecera mas que claramente criará alguém especial. E o de Marina, a garçonete cuja morte acidental havia mudado o curso de sua vida. Havia uma simetria ali, um círculo se fechando de formas que ele nunca poderia ter previsto. Marco tinha agora 77 anos. Seus médicos lhe diziam que ele estava em boa saúde para sua idade, mas ele sentia o peso dos anos. Giovanni havia morrido 2 anos antes, um aneurisma súbito, partindo silenciosamente enquanto dormia. Marco sentirá a perda profundamente. Giovanni fora seu companheiro através de tanto, testemunha de sua transformação, o único que realmente entendia a jornada que ele percorrera. Sofia visitava regularmente agora. Ela se tornará oncologista, especializada em tratamento pediátrico.
salvando vidas que meu pai ajudou a destruir através das drogas que distribuía. Ela disse uma vez, sem malícia, apenas declarando um fato. Marco aceitou a observação. Era verdade, afinal. Ela se casara, tivera 2 filhos. Marco era avô, um papel que ele nunca imaginara para si mesmo. As crianças o amavam com a simplicidade não complicada da infância, sem conhecer ou se importar com seu passado, apenas sabendo que o nono sempre tinha histórias e abraços. Em uma tarde tranquila, Marco estava em seu escritório, agora mais uma biblioteca pessoal do que um centro de operações criminosas, quando recebeu uma ligação inesperada. Senhor Santini, meu nome é Tommaso Vieri. Você provavelmente não se lembra de mim. O nome atingiu Marco como um choque físico. Claro que ele se lembrava. O jovem que havia puxado o gatilho, que havia matado Marina acidentalmente enquanto tentava matar Marco. Eu me lembro, Marco disse cuidadosamente. Houve um silêncio na linha. Eu não sei por que estou ligando. Encontrei seu número através de... Não importa como. Eu só precisava dizer que não passa um dia sem que eu pense sobre o que fiz. Sobre a mulher que matei. Marina. Eu descobri tudo sobre ela depois. Quem ela era. O que ela estava fazendo. E eu... Marco o interrompeu gentilmente. Eu sei. Eu também penso nela todos os dias. Tommaso continuou, as palavras agora saindo em torrente como se ele estivesse guardando isso há anos. Eu deixei a cidade como você mandou. Fui para o sul. Mudei meu nome. Recomecei. Consegui um emprego honesto. Em construção. Me casei. Tenho um filho agora. 3 anos. E toda vez que olho para ele, penso que Marina nunca terá isso. Ela nunca terá uma família. Nunca verá seus filhos crescerem. Por minha causa. E também por sua causa. Por causa do que você era. Do mundo que você criou que levou meu irmão e depois me levou a fazer o que fiz. Era verdade. Marco não podia negar. Você tem razão, ele disse. Eu criei um mundo que destruiu seu irmão e que eventualmente levou Marina à morte. Carreguei essa culpa todos os dias desde então. Tentei fazer melhor. Não sei se é suficiente. Provavelmente nunca será. Tommaso respirou fundo do outro lado da linha. Eu vi o que você fez. A fundação. As bolsas. Li sobre você se afastando do crime. As pessoas falam, mesmo no sul. Dizem que Marco Santini ficou suave, que perdeu seu poder. Mas eu acho que você encontrou algo diferente. Algo melhor que poder. A voz dele tremeu. Eu queria odiá-lo para sempre. Seria mais fácil. Mas a verdade é que nós 2 temos sangue nas mãos. Nós 2 tiramos Marina do mundo. E nós 2 temos que viver com isso. Eles conversaram por mais 1 hora. 2 vidas irrevogavelmente alteradas por um único momento de violência. No final, não havia reconciliação limpa, nenhum perdão completo trocado. Apenas um reconhecimento compartilhado de responsabilidade e dor. Tommaso disse que estava tentando viver de uma forma que Marina aprovaria, trabalhando honestamente, sendo um bom pai, contribuindo positivamente para sua comunidade. Marco disse que estava fazendo o mesmo, à sua maneira. Quando desligaram, Marco sentou-se em silêncio por muito tempo. Havia algo quase libertador em finalmente falar com a única outra pessoa que carregava o mesmo peso específico de culpa. Não amenizava a culpa, mas tornava-a menos solitária. Os anos finais de Marco foram quietos. Ele gradualmente transferiu o controle de seus negócios legítimos restantes para administradores competentes, mantendo apenas supervisão da fundação e de suas outras iniciativas filantrópicas. Passava seus dias lendo, algo que raramente fizera durante sua vida ativa. Filosofia, história, romances que exploravam a natureza humana e moralidade. Tentando entender, mesmo tardiamente, as questões que deveria ter contemplado décadas antes. Sofia trouxe seus netos para visitá-lo regularmente. Marco contava histórias para eles, cuidadosamente editadas, sobre sua juventude, sobre crescer pobre, sobre aprender a sobreviver nas ruas, sobre construir negócios. Ele omitia as partes sobre violência, exploração, vidas destruídas. Não porque quisesse mentir, mas porque crianças mereciam manter sua inocência um pouco mais. Mas uma tarde, quando seu neto mais velho, Pietro, tinha 10 anos,
O garoto fez uma pergunta direta. Nono, minha professora disse que você costumava ser um homem mau. Isso é verdade? Sofia ficou tensa, pronta para intervir, mas Marco levantou uma mão gentilmente. É verdade, ele disse, olhando nos olhos curiosos do menino. Quando eu era mais jovem, fiz escolhas ruins. Machuquei pessoas. Fiz coisas das quais me arrependo profundamente. Pietro processou isso com a seriedade característica das crianças confrontando verdades difíceis. Mas você mudou? Marco assentiu. Tentei. Passei muitos anos tentando fazer coisas boas para compensar as coisas ruins. Não apaga o que fiz, mas é melhor do que continuar fazendo mal. Então você não é mais mal? Pietro perguntou. Marco considerou a pergunta cuidadosamente. Não sei se as pessoas são simplesmente boas ou más. Acho que somos todos capazes de ambos. O que importa são as escolhas que fazemos. E eu escolhi. Tarde demais, mas ainda assim, tentar ser melhor. Pietro pareceu satisfeito com essa resposta, sua atenção já se desviando para um brinquedo próximo. Mas a pergunta ficou com Marco. Aos 82 anos, Marco foi diagnosticado com câncer. Pâncreas, em estágio avançado. Os médicos, incluindo Sofia, foram honestos sobre as perspectivas. Meses, talvez um ano com tratamento agressivo. Menos se ele escolhesse apenas cuidados paliativos. Marco optou pela segunda opção. Não via sentido em prolongar o inevitável com tratamentos que apenas o deixariam mais doente. Ele usou o tempo que restava para colocar seus assuntos em ordem. Garantiu que a fundação teria financiamento perpétuo, que suas outras causas caridosas continuariam após sua morte. Escreveu cartas para Sofia, para seus netos, para serem abertas após seu falecimento. Cartas explicando suas escolhas, seus arrependimentos, seu amor por eles, seus desejos para os futuros deles. E escreveu uma carta para Dona Celeste, a mãe de Marina. Uma carta que ele instruiu seus advogados a entregarem apenas após sua morte, junto com documentação completa sobre como e por que Marina realmente morrera. Nela, ele confessou tudo. Quem ele era, porque a bala que matou sua filha havia sido atirada. Como ele passará os anos desde então tentando honrar a memória dela através da fundação e de suas obras de caridade. Não espero seu perdão, ele escreveu. Não o mereço, mas você merece saber a verdade. Sua filha era tudo o que as pessoas diziam que ela era, e mais. Ela mudou minha vida, mesmo em sua morte. Fez-me ver o dano que eu causava, fez-me querer ser melhor. Se existe algum bem que saiu de sua terrível perda, é que centenas de jovens receberam oportunidades que não teriam tido de outra forma. Isso não traz Marina de volta. Nada pode. Mas é algo. Nos seus últimos dias, quando a dor tornava-se constante mesmo com medicação, Marco teve visões. Ou talvez fossem apenas alucinações induzidas por morfina. Mas ele via rostos. Tantos rostos. Pessoas que ele havia prejudicado ao longo dos anos. Alguns que ele conhecia. Outros que eram apenas sombras representando as massas anônimas afetadas por suas operações. E via Marina. Sempre Marina. Não como ela estava morrendo no chão do Bellini, mas como ela havia sido naquela noite antes do tiro. Servindo com graça e eficiência, seus olhos inteligentes observando, seu futuro ainda estendido à frente dela, cheio de possibilidades. Ele tentava falar com ela nessas visões, tentava pedir desculpas, mas ela nunca respondia. Apenas olhava para ele com aqueles olhos questionadores. Por quê? Marco morreu em uma manhã tranquila de primavera, com Sofia segurando uma de suas mãos e um padre segurando a outra. Suas últimas palavras foram sussurradas, quase inaudíveis. Desculpe. Sinto muito. Não estava claro se ele estava falando para Sofia, para o padre, para Deus, ou para todos os fantasmas que ele carregara por tanto tempo. O funeral foi pequeno. Sofia e seus filhos. Alguns poucos associados antigos que ainda estavam vivos e que haviam navegado sua própria saída do mundo do crime. Representantes das várias fundações e organizações caridosas que ele havia estabelecido. Notavelmente ausentes eram as figuras do crime organizado que um dia teriam aparecido em força. Esse mundo o esquecera, ou escolhera esquecê-lo. Tanto um sinal de seu sucesso em sair quanto de sua eventual irrelevância para suas operações.
A carta para Dona Celeste foi entregue uma semana após o funeral. Sofia não sabia de seu conteúdo exato, mas Marco a havia avisado que havia revelações que poderiam ser dolorosas. Dona Celeste, agora uma mulher de 70 anos que dedicara 15 anos de sua vida a trabalhar com a fundação que homenageava sua filha, leu a carta sozinha em sua pequena casa. Ela não a compartilhou imediatamente. Processou a informação em privado, lidou com a raiva renovada, a dor reabrindo feridas que nunca realmente haviam cicatrizado. Ela poderia ter tornado a carta pública. Poderia ter destruído o legado cuidadosamente construído de Marco. E teria sido seu direito. Mas após semanas de contemplação, de lágrimas renovadas, de noites sem dormir, ela tomou uma decisão. Queimou a carta. Manteve o segredo. Não porque perdoasse Marco Santini, mas porque expor a verdade agora prejudicaria as centenas de estudantes que dependiam da fundação. Destruiria o legado positivo que havia sido construído sobre as cinzas de tragédia e culpa. Em vez disso, ela escreveu sua própria carta, endereçada a Marco embora ele estivesse morto. Nela, ela escreveu: "Você tirou minha filha de mim. Não diretamente, mas as distinções importam pouco quando o resultado é uma tumba visitada em vez de jantares compartilhados. Você viveu uma vida que criou ondas de destruição, e Marina foi pega em uma dessas ondas. Não posso perdoá-lo por isso. Mas reconheço que você tentou fazer melhor nos seus anos finais. Você deu a centenas de jovens as oportunidades que minha Marina nunca terá. Isso não equilibra as balanças. Nada pode. Mas é algo. É alguma coisa." Ela guardou essa carta em uma gaveta, junto com fotos de Marina, junto com cartas que sua filha havia escrito da universidade, junto com todos os fragmentos preservados de uma vida interrompida muito cedo. A Fundação Marina Oliveira continuou. Cresceu, na verdade, nos anos após a morte de Marco. Beatriz, a promotora que havia sido uma das primeiras bolsistas, juntou-se ao conselho diretor. Sob sua orientação e a de outros, a Fundação expandiu seu escopo. Não apenas bolsas educacionais, mas também programas de mentoria, treinamento profissional, suporte para empreendedores de comunidades carentes. 25 anos após a morte de Marina, 30 anos após aquela noite no Bellini, a Fundação organizou um evento especial. Uma reunião de todos os bolsistas ao longo dos anos. Mais de 500 jovens cujas vidas haviam sido mudadas. Médicos, advogados, engenheiros, professores, artistas, empreendedores. Uma sala cheia de potencial realizado, de sonhos alcançados, de futuros construídos. Sofia, agora uma mulher de 60 anos, respeitada oncologista à beira de sua própria aposentadoria, compareceu ao evento. Ela olhou ao redor para todos aqueles rostos jovens e pensou em seu pai. Em como ele havia sido um homem terrível que tentará se tornar algo melhor. Em como esse legado era complicado, manchado, impossível de categorizar simplesmente como bom ou mal. Durante o evento, uma jovem se aproximou dela. Senhorita Santini, meu nome é Camila. Recebi uma bolsa há 5 anos. Acabei de me formar em jornalismo. Estou trabalhando em um documentário sobre a Fundação, sobre seu impacto ao longo dos anos. Eu queria perguntar se você estaria disposta a ser entrevistada, a falar sobre seu pai e sua visão para a Fundação. Sofia hesitou. A verdade completa sobre seu pai, sobre como a Fundação realmente começara, nunca havia sido totalmente revelada. Era uma história complicada, cheia de nuances que não se encaixavam bem em narrativas simplificadas de redenção ou vilania. Mas talvez fosse hora de contar essa história, em toda sua complexidade, Messi. Sim, ela disse finalmente. Eu vou participar. Mas você precisa entender que a história é complicada. Meu pai não era um herói. Ele era um homem falho que fez coisas terríveis e que, tarde demais, tentou fazer algum bem. Essa fundação não é uma história de redenção limpa. É uma história sobre consequências, sobre como até mesmo das piores tragédias, se aprendermos as lições certas, algo positivo pode emergir. O documentário, quando foi concluído 2 anos depois, não romantizou Marco Santini. Apresentou honestamente um homem envolvido em crime organizado por décadas, responsável por dano incalculável, que havia sido transformado pela morte acidental de uma mulher inocente.
Mostrou a complexidade de seu legado, as vidas destruídas por suas operações criminosas lado a lado com as vidas transformadas por sua filantropia tardia. Alguns criticaram a fundação, argumentando que ela estava construída sobre sangue e deveria ser dissolvida. Outros defenderam, apontando para o bem tangível que havia realizado. O debate foi acalorado, apaixonado, sem resoluções fáceis. Mas no processo, a história de Marina Oliveira foi recontada para uma nova geração. Não apenas como uma vítima sem rosto, mas como uma jovem real com sonhos e ambições, cuja vida havia sido cortada brutalmente, mas cuja memória continuava a inspirar. E nos momentos mais silenciosos, quando o debate amenizava e as pessoas refletiam, havia um reconhecimento emergente de uma verdade mais profunda: que a moralidade humana é complexa, que pessoas são capazes de grande mal e grande bem, que nunca é tarde demais para tentar fazer melhor, mesmo que a tentativa seja inadequada e imperfeita, que consequências importam mais que intenções, que cada ação, boa ou má, se propaga através do tempo de formas que não podemos prever completamente. Dona Celeste, agora com 85 anos e em declínio de saúde, assistiu ao documentário com suas netas. Elas haviam crescido ouvindo histórias sobre a tia Marina que nunca conheceram, a jovem brilhante que morrera tragicamente jovem. Vovó, uma das netas perguntou após o documentário, você sabia sobre tudo isso? Sobre quem realmente começou a fundação? Dona Celeste olhou para suas netas, ambas beneficiárias da fundação, ambas agora em universidades boas perseguindo seus próprios sonhos. Eu sabia, ela disse quietamente. E escolhi manter esse conhecimento para mim porque o trabalho da fundação, o bem que ela fazia, era mais importante que punir um homem morto. Mas você não ficou com raiva? A outra neta perguntou. Sabendo que ele era parte da razão pela qual a tia Marina morreu, a raiva de Dona Celeste brilhou em seus olhos mesmo depois de todos esses anos. Todos os dias, ela disse. Mas raiva sozinha não traz ninguém de volta. Não muda o passado. O que mudava era o futuro, fazer com que a morte de Marina significasse algo, garantir que sua memória inspirasse bem em vez de apenas dor. Ela morreu 6 meses depois, pacificamente, cercada por família. Foi enterrada ao lado de Marina. Na lápide, por seu pedido, foram escritas palavras simples: mãe devota, guardiã de legado, crente em segundas chances. Uma vida vivida orando a memória de sua filha. Décadas passaram. A Fundação Marina Oliveira tornou-se uma instituição estabelecida, concedendo milhares de bolsas, tocando incontáveis vidas. A história de sua origem, de Marco Santini e da garçonete que morreu em seu lugar, tornou-se quase mítica, contada e recontada, cada versão enfatizando aspectos diferentes. Para alguns, era uma história de advertência sobre as consequências do crime e da violência. Para outros, uma história de redenção, de como nunca é tarde demais para mudar. Para ainda outros, uma história sobre tragédia aleatória e como escolhemos dar significado ao sofrimento. Mas a verdade mais profunda, a que persistia através de todas as interpretações, era mais simples e mais profunda. Uma mulher morreu. Uma mulher que não deveria ter morrido, que não fez nada para merecer seu destino além de estar no lugar errado no momento errado. E dessa morte, através da culpa de um homem e do amor de uma mãe, através das escolhas de centenas de pessoas ao longo de décadas, surgiu algo que honrava sua memória, não apagando a tragédia, mas dando-lhe propósito. Marina Beatriz Oliveira nunca soube que sua morte mudaria tantas vidas. Nunca soube que ela se tornaria símbolo, inspiração, catalisador. Ela simplesmente viveu sua vida da melhor forma que sabia, trabalhando duro, sonhando grande, sendo gentil, esperando construir algo melhor para si mesma e para sua família. E quando a bala veio, destinada a um homem que havia vivido pela violência, encontrou ela em vez disso. Um momento, uma tragédia, uma vida terminada muito cedo. Mas de alguma forma, através das complexidades da natureza humana e das escolhas que fazemos quando confrontados com nossa própria mortalidade e responsabilidade, essa vida interrompida continuou a tocar outras, a inspirar, a mudar trajetórias. Não havia justiça nisso. Marina ainda estava morta. Marco ainda havia vivido décadas de vida que ela nunca teria. As vítimas de suas operações criminosas ainda haviam sofrido.
As balanças nunca seriam equilibradas. Mas havia significado. E às vezes, quando a justiça é impossível, quando o passado não pode ser desfeito, significado é tudo que podemos criar. Uma fundação construída sobre tragédia. Vidas mudadas em honra de uma vida perdida. O reconhecimento de que nossas ações importam, que consequências são reais, que nunca somos desculpados de tentar fazer melhor. A bala foi direto no chefão da máfia enquanto jantava. Mas foi a garçonete quem caiu. E nessa queda, paradoxalmente, ambos foram transformados. Um em um corpo no cemitério, memória preservada através de amor e legado. O outro em algo que ele nunca fora antes. Um homem que finalmente via as consequências de suas escolhas, que finalmente carregava o peso apropriado de sua culpa, que finalmente tentava, inadequadamente e tarde demais, mas ainda assim genuinamente, fazer algum bem no mundo. No final, não é uma história sobre redenção, porque redenção implica que débitos podem ser pagos, que erros podem ser corrigidos. Alguns erros não podem ser corrigidos. Algumas vidas perdidas não podem ser recuperadas. Mas é uma história sobre responsabilidade, sobre consciência, sobre a capacidade humana para mudança, mesmo quando essa mudança não pode desfazer o passado. E é uma história sobre Marina, que merecia muito mais que se tornar uma lição, uma inspiração, um catalisador, que merecia viver sua vida completa, realizar seus sonhos, envelhecer cercada por pessoas que ela amava, que merecia tudo o que foi tirado dela naquele momento quando uma bala encontrou seu caminho e seu corpo estava no lugar errado. Seu nome persiste. Sua história persiste. E através de ambos, talvez, alguma pequena justiça seja servida. Não para ela, nunca para ela, mas para todos aqueles que vieram depois, cujas vidas foram tocadas pela fundação que leva seu nome, pelo exemplo que sua vida estabeleceu, pela tragédia que sua morte representou. A bala foi direto no chefão, mas foi a garçonete quem caiu. E o mundo, de maneiras pequenas e grandes, teve que aprender a viver com as consequências dessa queda. Ainda está aprendendo. Ainda tentando extrair significado de tragédia, tentando honrar uma vida ao viver melhor as nossas, tentando garantir que quando olhamos para trás para Marina Beatriz Oliveira, vemos não apenas uma vítima, mas um ser humano completo cuja vida, embora curta, continua a importar décadas após seu fim.